Bom dia a você que me assiste nesta manhã. Tenho a felicidade, de hoje gravar nesta série a última mensagem, desta manhã no Brasil. Estarei viajando hoje de volta aos Estados Unidos da América, se Deus permitir, e tudo debaixo da permissão de Deus. Então vamos ler a Bíblia, que está em 1 Pedro. Já antecipando, amanhã estarei gravando possivelmente no aeroporto ou em casa já, no aeroporto dos Estados Unidos ou em casa. Vamos ver como Deus faz os planos dele nas nossas vidas. E a nós importa somente obedecer a palavra de Deus e o chamado de Deus para as nossas vidas. Então vamos ler primeiro a Epístola de Pedro, capítulo 1, o versículo 17, o 22 e o 23. Então, o versículo 17 diz assim: Ora, se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo todo da vossa peregrinação, ou andai em temor durante o tempo todo da tua vida na terra, depois que você passou a chamar Deus de Pai de verdade, não só como força de expressão. Depois que você passou a entender que Deus é teu Pai, não como diz o mundo, mas como dizem os filhos realmente de Deus. E você precisa entender essa diferença. Quem são os filhos de Deus e quem não são os filhos de Deus. O versículo 22 diz assim: tendo purificado as vossas almas na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros de coração, tendo sido regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível pela palavra de Deus, a qual vive e é eternamente. Então aprendemos aqui a nossa postura como filhos de Deus, como devemos ser como filhos de Deus. E o título da nossa mensagem de hoje é: somos inabaláveis? Esta é a pergunta. Somos inabaláveis? Pedro nos orienta sobre a quem nós chamamos de Pai. Então Pedro diz: olha, quando vocês disserem que são filhos de Deus, tomem muito cuidado ao afirmarem isso, porque há algumas coisas você precisa saber daquele que você chama de Pai. Aquele que você chama de Pai, segundo os ensinamentos de Pedro, não faz acepção de pessoas. Então, na medida que você chamá-lo de Pai, tome cuidado para proceder como filho de Deus realmente. Não chame-o de Pai procedendo como um filho do diabo. Não chame Deus de Pai se você não quer obedecer a sua palavra, não quer viver na sua presença. Você pode até chamá-lo de Pai, mas você vai estar deturpando o que é realmente uma filiação e uma paternidade. Você estará deturpando o que é um relacionamento de pai com filho. Porque você vivendo em pecado, você estará testemunhando que Deus aceita tudo isso que você faz e compactua com o que você faz. Então, dando o teu mau exemplo, a tua vida não santa nesta terra, você vivendo de qualquer forma, você estará dizendo que Deus aceita que você faça tudo isso. E Deus é santo. Nós falamos ontem sobre isso. Deus é santo e te chamou para ser santo. Esta é a orientação de Pedro, que foi apóstolo de Jesus Cristo e passou a nós. Então ele deixou este cuidado. Vocês têm que saber que Deus irá julgar a todos, sem exceção, quem é filho e quem não é filho, e que nós, segundo as nossas obras, seremos julgados
no chamado santo, no chamado puro diante de Deus. Não seremos comparados como a prata e o ouro, que são corruptíveis, mas as nossas obras, o ouro ou a prata, eles passarão pelo fogo, né? E serão provados pelo fogo. As nossas obras também, mas as nossas obras têm que permanecer. As nossas obras não podem perecer com fogo, elas têm que permanecer. Né? E Pedro também nos lembra que a ordem é andar em temor a esse Deus que chamamos de Pai. Não podemos tratá-lo de qualquer forma e não podemos viver de qualquer forma. Esse que nós chamamos de Pai, ele é um Deus terrível, um Deus temível, e ele irá punir aquele que necessita ser punido. A Bíblia diz que Deus não terá o culpado por inocente. Deus não passará a mão na cabeça de ninguém. Quem é filho, busque ser filho e honrá-lo como pai. Então, o temor do Senhor é necessário às nossas vidas, conhecendo como Deus procede. E como a Bíblia diz, desde o princípio ele foi conhecido, o plano de Deus foi conhecido, o plano do Cordeiro foi conhecido desde o princípio. Mas Pedro diz o seguinte: os profetas, os apóstolos, os patriarcas quiseram que fossem revelados a eles, os profetas do passado, mas este segredo de Deus foi guardado em oculto, né? Esta revelação, e só veio ser revelado na pessoa de Jesus, por amor à igreja que Jesus edificaria. Então eles quiseram isso no passado, mas nós tivemos o privilégio de termos esta revelação nos nossos dias, diz os apóstolos, e isto foi então estendido à igreja. Glória a Deus por isso. E foi através de Cristo que a nossa fé foi firmada. Este Cordeiro maravilhoso de Deus, este Cordeiro precioso, o sangue desse Cordeiro precioso, né, de Jesus Cristo, que foi derramado, que veio a afirmar a nossa fé em Cristo através da sua ressurreição. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria uma fé vã, mas graças a Deus que ele ressuscitou, e isto é a glória da igreja, a glória de servir um Cristo ressuscitado. Então por isso devemos andar em temor a Deus, porque nós estamos vivendo o melhor momento da vitória humana. A nossa esperança está firmada em Deus. Nós sabemos que ele não deixará nossa alma na cova, que como Jesus ressuscitou, se nós morremos, ele também nos ressuscitará. Isso é maravilhoso. Então devemos andar em obediência à palavra da verdade e viver um amor não fingido, amando mutuamente, amando-nos ardentemente uns aos outros de coração. É isso que Pedro também está falando nesses 3 versículos que lemos. E lembramos também que a grandeza do nosso Deus é incompreensível. O quanto Deus é grande, nós não podemos medir a grandeza desse Deus, né? Por ele ter nos amado tanto a ponto de enviar Jesus, né, para plantar em nós essa boa semente do Evangelho, né? E por isso é que nós também semeamos nos outros essa semente que foi gerada de Deus em nós, o Evangelho, para anunciarmos aos outros que há esperança em Cristo, que a nossa fé está firmada em Cristo, que a fé deles também pode e deve ser firmada em Cristo, que eles e nós fomos comprados por um alto preço, o preço do precioso sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. E é este sangue que nos traz a remissão dos nossos pecados. Quando você peca e vai confessar e você recebe uma penitência para que o seu pecado seja perdoado, isso é coisa de homens, mas a Bíblia diz que só o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Ele que pode nos redimir de todo o pecado. Então devemos nos jogar a Deus, né, buscarmos a Deus, fazer de Deus o nosso guia, né, fazer de Deus o nosso Pai e andarmos com Ele.
nele, na luz que ele está, para mantermos esta comunhão uns com os outros. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas nós, quando aceitamos a Jesus, então nós retornamos as nossas vidas, o nosso corpo, a nossa alma a Deus. E aí nós temos a remissão dos nossos pecados em Cristo Jesus. E como você e eu fomos gerados pela verdade, pela palavra da verdade, devemos andar nela, em novidade de vida, todos os dias da nossa vida, buscando ser santos e puros diante de Deus. E esta verdade, esta palavra da verdade, é que nos deixa firmes e inabaláveis como igreja do Senhor Jesus na terra. Deus luta as nossas lutas, vence as nossas batalhas e nos faz firmes e inabaláveis como igrejas do Senhor Jesus. Por isso, então, começamos com esse título: somos inabaláveis? Sim, em Cristo Jesus a igreja é inabalável. A igreja segue firme caminhando, a igreja segue firme abençoada, a igreja segue firme esperando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então tenha esta palavra de Deus no teu coração. Que Deus abençoe você e família. Estive 30 dias no Brasil pregando para você, falando com você da palavra de Deus. Agora retorno aos Estados Unidos e Deus sabe o que será da agora em diante, mas eu deixo esta palavra para você dizendo: abra o teu coração, aceita Jesus Cristo e seja esta igreja inabalável do Deus vivo. Que Deus abençoe você e família. Ainda nos meus pijamas, buscando a Deus, um grande abraço meu, Pastor Riva Martins.